Olá, olá! Estamos de regresso e acho que a primeira pergunta que devemos colocar aqui é: será que eu ainda me lembro como é que isto se faz? Será que eu ainda me lembro como é que se fala para a câmara? Vamos acreditar que sim e avançar. Vamos ver como é que isto vai correr. Já lá vai algum tempo desde que eu gravo um vídeo destes, bastante tempo, e regresso aqui ao canal com um pequeno grande life update para falar um bocadinho de tudo o que tem acontecido nos últimos tempos e para partilhar a história que me mudou e que tem vindo a acontecer ao longo dos últimos anos e que eu sinto que finalmente chegou o momento de partilhar e que sinto que finalmente estou pronta para partilhar e para falar sobre isto. E para quem me costuma acompanhar, para quem lê a minha newsletter, para quem costuma estar atento aos conteúdos do Instagram, então vocês já sabem que eu descrevi aquele que foi o pior ano da minha vida e nunca expliquei muito bem o que é que causou isso, não é? O que é que provocou, o que é que fez com que esse fosse o pior ano da minha vida. Então eu acabei por partilhar isso porque era impossível não o fazer, mesmo eu não estando pronta para partilhar ainda toda a história. Eu precisava de falar daquilo que eu estava a sentir, acima de tudo, e também daquilo que eu estava a fazer para redirecionar a minha vida, não é? Eu acabei por escrever uma série de newsletters em que partilhei os 5 passos que eu estava a dar para criar o melhor ano da minha vida, depois de ter vivido o pior ano da minha vida, sem nunca explicar o que é que aconteceu no pior ano da minha vida. E eu acho que é importante agora dar aqui um contexto, então eu vou partilhar esta história por motivos pessoais, porque sinto que agora faz-me sentido partilhá-la e acho que no final da história vai ficar bastante claro o porque agora, e partilhar também porque parece-me que é muito ingrato e muito cruel falar sobre este que foi o pior ano da minha vida sem nunca explicar a história real que está aqui por detrás. Tenho a perfeita noção que esta história não vai interessar a toda a gente. Esta história não tem nada a ver com o negócio, não tem nada a ver com o meu negócio, é totalmente pessoal. Mas também sei que para algumas pessoas se calhar vai ser importante ouvir esta história e conhecer esta história. Para mim teria sido importante, quando estava a passar por tudo aquilo que eu passei, teria sido importante ter entrado em contacto com mais histórias semelhantes e é também por isso que eu quero partilhar, porque sinto que este é o tipo de histórias que nós vivemos muito em isolamento. A maior parte das pessoas não partilha, e o que é perfeitamente ok para quem não sente que deva partilhar, ou para quem não tem uma plataforma onde possa partilhar, mas mesmo na nossa vida pessoal, com as nossas pessoas, este é um tipo de história que não se partilha muito. Há muitas pessoas da minha vida pessoal que não conhecem esta história e se calhar vão ficar a conhecer só agora por causa deste vídeo, e eu sinto que quando há efetivamente partilhas feitas sobre histórias destas, quem está a passar por coisas semelhantes sente-se menos sozinho e sente-se menos isolado. Obviamente que quem está a partilhar também, não é? Então essa também é uma das motivações. Mas acima de tudo eu quero partilhar esta história porque, por mim, para fechar o capítulo, não é? Para fechar este capítulo, porque sinto que esta história já está finalmente resolvida e solucionada. Portanto, quero fechar este capítulo e sinto que vai fazer parte, esta partilha vai fazer parte do eu processar tudo aquilo que vivi e curar tudo aquilo que eu vivi, se bem que o processo de cura de uma história destas eu acredito que vai durar até ao fim da minha vida. Mas por mim também e muito por causa disto, porque eu já falei que vivi o pior ano da minha vida e ainda não expliquei porquê e sinto que é ingrato falar sobre isso sem efetivamente explicar o que é que aconteceu.
Não sei quando, não tenho nada preparado, portanto não sei quanto em detalhe vou entrar. Vou tentar não entrar em muito detalhe, porque senão ficávamos aqui 2 horas e não quero fazer um vídeo de 2 horas. Portanto vou tentar não dar tipo de detalhes que sejam desnecessários ou que me pareçam que são desnecessários. E lá está, como já não estou habituada a falar para a câmara, perdi-me, já não sei o que é que ia dizer, porque eu ia dizer mais qualquer coisa. Adiante, há de me vir se for importante. De qualquer forma, esta é um bocadinho a história daquilo que eu tenho vivido ao longo dos últimos anos. Já lá vão quase 3 anos desde o início desta história. E, portanto, mais uma vez vou tentar resumir ao máximo, porque é uma história ainda algo longa. E aquilo que eu queria fazer antes de começar a partilhar a história, queria deixar aqui uma espécie de trigger warning em relação a certos temas dos quais eu vou falar dentro desta história. Portanto, se tu que estás a assistir a este vídeo sentes que algum destes temas pode ser um trigger para ti neste momento, que não estás preparada para ouvir falar sobre isto, então desliga e não te forces a assistir a este vídeo. Portanto, temas que eu vou falar aqui que podem ser sensíveis: infertilidade, nomeadamente infertilidade secundária, e perdas gestacionais repetidas. Se isto é um trigger para ti neste momento, não vejas este vídeo. Se estás grávida e estás com medo de sofrer uma perda gestacional, não vejas este vídeo, ele não vai ser bom para ti. Guarda para mais tarde, guarda para um momento em que estejas preparada para lidar com isso, mas queria deixar aqui este aviso para não avançares se estes forem temas sensíveis para ti. E eu sei que há várias fases na nossa vida, nomeadamente uma gravidez, ou mesmo quando estamos em fase de conceição, em que só estamos interessados em ouvir histórias positivas. Obviamente esta história, como todas, tem lados positivos e lados negativos, óbvio, mas tem muito trauma e tem muitos lados negativos. Portanto, se isto é um trigger para ti neste momento, não vejas este vídeo. Fica o aviso. Então, passando aqui a contar esta história de forma, assim, o mais resumida possível, só para eu poder deitar cá para fora e também para quem está desse lado poder perceber o que é que eu tenho vivido e porque é que esta história tem afetado tanto daquilo que é a minha vida e tem afetado e tem impactado tanto a pessoa quem eu sou, não é? Porque eu não sou a mesma pessoa como resultado desta história que eu tenho vindo a viver. Sou uma pessoa diferente hoje da pessoa que era há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, mesmo há 1 ano. Passei por várias versões diferentes de mim e sou uma Filipa nova como consequência desta história que eu vivi. Portanto, faz-me sentido partilhar essa história. Então, tudo começou lá atrás, no verão de 2023, no verão de 2022, portanto há 3 anos, quando a minha filha fez 1 ano, e nós começamos nessa altura a tentar conceber o nosso segundo filho. E nós idealizávamos naquela altura ter 3 filhos. Eu tinha um timeline muito muito planeado daquilo que eu queria, de como é que eu queria que isso acontecesse, e esse timeline completamente ao lado. Mas nós queríamos ter, idealmente, naquela altura, 3 filhos, queríamos tê-los não muito espaçadamente, e portanto, quando a minha filha fez 1 ano, começamos a tentar, entramos na jornada de conceição de um segundo bebê, eu com muita confiança, porque a minha primeira gravidez foi conseguida na primeira tentativa, correu tudo bem à primeira, nunca tinha passado por uma perda, portanto a minha primeira gravidez foi a minha primeira gravidez saudável, nunca tinha passado por uma perda. Eu vivia numa ilusão de que há coisas que são completamente irracionais e só mais tarde é que nós percebemos, espera lá, isto é completamente irracional, e não fazia sentido nenhum eu pensar assim. Mas eu tenho histórias de mulheres na minha família que passaram por perdas gestacionais, mas foi sempre na primeira gravidez. Nunca, pelo menos eu não conheço nenhuma história
de nenhuma mulher na minha família que tenha tido uma gravidez saudável e depois uma perda gestacional. Foi sempre ao contrário, foi sempre primeiro uma perda e depois gravidezes saudáveis. E eu vivia na ilusão de que, como a minha primeira gravidez não tinha sido uma perda, então eu estava livre, já nunca ia ter perdas. Minha primeira gravidez foi uma gravidez saudável, então todas daí para a frente iriam ser gravidezes saudáveis. Claro que isto não faz sentido nenhum, pode acontecer em qualquer momento do processo e, portanto, não é descabido. Mas eu vivia nessa ilusão. Como tudo tinha corrido tão bem com a gravidez da minha filha, incluindo conseguir engravidar à primeira tentativa, apesar de ter um diagnóstico de ovários poliquísticos e de todos os médicos no passado me terem dito, quando quiser engravidar, provavelmente vai ser muito difícil, vai ser muito desafiante, vai precisar de fazer tratamentos e não sei o quê. Apesar de eu sempre ter ouvido isso, consegui engravidar à primeira. A primeira gravidez foi uma gravidez saudável, portanto, eu achei que todo o processo daí para a frente ia ser igualmente fácil e igualmente straightforward. Longe de saber o que estava prestes a acontecer. Então, a primeira coisa que aconteceu foi um ano de infertilidade secundária. Portanto, nós começamos no verão de 2022 e durante um ano não conseguimos conceber nenhum bebê. Durante esse ano eu aprendi muito, eu já fazia a monitorização do meu ciclo antes disso e obviamente continuei a fazer, mas ganhei conhecimento, ganhei informação, fiz muitas coisas, fiz coisas pela minha saúde mental, fiz acupuntura, comecei a usar testes de ovulação, que para quem nunca usou, se calhar não sabem muito bem o que é, mas é um teste que nós podemos fazer para tentarmos detectar quando é que a nossa ovulação vai acontecer e tipicamente esses testes permitem-nos detectar a ovulação com 36 a 48 horas de antecedência, portanto, se fizermos os testes bem aplicados, conseguimos prever quando é que a ovulação vai acontecer. Eu fiz ao longo de 2 anos e meio, esse primeiro ano e depois o que se seguiu, fiz provavelmente centenas e centenas e centenas de testes de ovulação e durante um ano nada aconteceu. E esta não foi a parte mais difícil desta jornada. Na verdade, esta foi a parte relativamente fácil, porque o pior veio a seguir. Esta parte, o que nos trouxe foi logo com a demora que não era esperada e que acontece muito e principalmente acontece com mulheres mais velhas, que era o meu caso. Eu já comecei esta jornada de engravidar pela segunda vez com 37 anos, portanto é normal isto acontecer, é normal estar um ano sem acontecer nada. Apesar disso, o demorado que isto se tornou fez-nos rapidamente perceber que provavelmente já não íamos conseguir ter os 3 filhos que nós idealizávamos. Porque eu tinha um limite de idade a partir do qual não queria engravidar mais e não queria ter mais filhos e começou a tornar-se evidente que provavelmente já não teríamos tempo de ir ao terceiro. Tudo bem, tranquilo, mas ainda queríamos muito um segundo filho. Eu sou filha única e queria muito que a minha filha não fosse filha única, então estávamos mesmo... Isto era mesmo, é mesmo um chamamento, né? Esta questão de ter um segundo filho, algumas pessoas podem pensar, porquê? Mas já tenho uma filha e... É mesmo um chamamento, não há explicação. Mas nós... Quase nunca nos passou pela cabeça desistir. Houve um momento que sim, eu já lá chegarei, mas era mesmo um chamamento para termos um segundo filho. Nós sabíamos que a nossa família só ia ficar completa com mais uma criança. E então esse primeiro ano foi difícil, mas não foi nada extraordinário comparado com o que outras pessoas vivem e com o que estava para vir a seguir. Então, um ano depois de nós entrarmos nesta jornada, eu engravidei. No final de julho de 2023,
Eu engravidei, como vocês podem ver, não houve nenhum bebê como resultado dessa gravidez, não é? Senão já cá estaria. E foi a minha primeira perda gestacional. E foi uma perda muito dura porque apanhou-me completamente desprevenida esta. Esta obviamente foi uma gravidez muito desejada, não é? Há um ano que nós estávamos a tentar e quando eu vi o teste positivo eu senti uma felicidade extrema e pouco me passou pela cabeça. Claro que nos passa sempre, a partir do momento que descobrimos que estamos grávidas, passa sempre pela nossa cabeça a possibilidade que alguma coisa venha a correr mal. Mas eu estava ultra confiante, mais uma vez, pela experiência anterior que eu tinha tido com a minha primeira gravidez, eu estava ultra confiante. Então, assim que eu vi aquele teste positivo, automaticamente eu comecei a idealizar um futuro e comecei a preparar toda a minha vida, primeiro internamente, né? Obviamente essa é a primeira preparação que fazemos, mas a preparar tudo para, daqui a 8 meses vai estar cá um bebê. E essa passou a ser a minha realidade. A minha realidade passou a ser essa. Daqui a 8 meses vai estar aqui um novo bebê, que era o que nós mais queríamos e, portanto, espetacular, felizes da vida. Ali ainda era muito pequenina para perceber o que se estava a passar, portanto, nem sequer partilhamos com ela. Mas ficamos muito felizes e eu achava que esse capítulo da minha vida, com aquele teste positivo, eu achava que esse capítulo da minha vida tinha terminado. Pronto, ia ter o meu segundo filho, já não ia a tempo de ter um terceiro, mas tudo bem, e este capítulo terminava. Não foi bem assim, e este capítulo estava só a começar, na verdade, porque às 5 semanas eu sofri uma perda gestacional. Foi o que se chama uma gravidez química, que é uma gravidez onde a perda acontece até às 6 semanas. E foi muito, muito, muito duro, porque de repente o que acontece nestas situações é que todo um futuro que nós já idealizamos desaparece, não é? É como um castelo de areia tipo a desabar completamente. E tudo o que eu já tinha idealizado, tudo que eu tinha previsto, imaginar a minha filha mais velha com um bebê, irmão ou irmã, tudo isso que nós idealizamos de imediato quando descobrimos que estamos grávidas, e quando é uma gravidez desejada, claro, vai tudo de um momento para o outro vai tudo por água abaixo. E é muito duro, é muito duro. Então foi muito duro essa perda. Foi um choque, basicamente foi um choque, não estava mesmo à espera. Nós já estávamos há um ano a tentar, quando esta gravidez aconteceu, por isso eu já tinha uma consulta marcada para avaliar alternativas, para avaliar outras alternativas que nos ajudassem a conceber um bebê, porque já tinha passado efetivamente um ano. Então, depois dessa perda, fui ao meu médico e falamos de alternativas e de coisas que pudessem ser feitas para acelerar o processo. E uma vez que esta gravidez mudou um bocadinho as coisas, não é? Porque até aí não tinha havido concepção, de repente nós conseguimos conceber um bebê e isso é um bom sinal, não é? É um sinal de saúde, é um sinal de que há fertilidade de ambos os lados, pelo menos há a capacidade de conceber, portanto foi informação importante. Mas como nós já estávamos nisto há um ano, ainda assim eu tive a consulta com o meu médico e o que decidimos foi tentar mais um ciclo sem intervenção, de forma natural, e depois então começar a fazer medicação que promovesse a ovulação, uma ovulação mais rápida. Eu, como tenho ovários poliquísticos, os meus ciclos são muito longos, portanto naquele primeiro ano eu devo ter tido só uns 5 ciclos em que houve a oportunidade de ovular, de conceber. Então só aquela medicação para acelerar a ovulação já me iria dar mais possibilidades de engravidar. Então tentamos mais um ciclo, nada aconteceu. A seguir fiz o primeiro ciclo medicada, também nada aconteceu, e depois fiz um terceiro ciclo medicada em dezembro e voltei a engravidar. E
mais uma vez, teste positivo, ok, estou grávida, mas agora já é muito diferente. Depois de passarmos por uma primeira perda, uma gravidez seguinte já é muito diferente, porque já não sentimos, eu pelo menos nunca mais voltei a sentir aquela felicidade plena ao ver o teste positivo de gravidez. Nunca mais senti isso. Nunca mais senti isso. A partir daquele momento, para mim, um teste positivo de gravidez era só o primeiro capítulo, sem saber o desfecho, não é? Portanto, enquanto que na gravidez da Lia e naquela primeira perda gestacional o teste positivo foi para mim, ok, vem aí um bebê, nas vezes seguintes já não foi bem assim. O teste positivo foi o equivalente a vamos ver o que é que acontece agora. Então, nunca mais voltou a ser igual, ver um teste positivo de gravidez, e eu engravidei no final de dezembro de 2023, tive o teste positivo já em janeiro, para aí na segunda semana de janeiro, talvez, e este foi diferente porque, apesar de eu ter tido um teste positivo, logo passados uns dias começou a haver sintomas estranhos, e sintomas potencialmente não compatíveis com uma gravidez viável. Não necessariamente, mas potencialmente incompatíveis com uma gravidez viável, como, por exemplo, sangramento. Sim, há pessoas que sangram e que sangram durante grande parte da gravidez e mesmo assim têm gravidezes saudáveis, mas nem sempre é assim. Também há sangramento que significa desfechos negativos. E quando esse sangramento surgiu, o que eu assumi logo foi mais uma gravidez química, portanto foi ali às 4 semanas e tal, mais uma gravidez química. Já ia mais um bocadinho bem preparada para esta, mas isto acabou por não ser uma gravidez química, porque apesar de eu ter sangrado durante 4 dias, ao 5º dia era suposto eu começar novamente a medicação para o novo ciclo, e por descargo de consciência fiz novo teste de gravidez após o sangramento, a assumir que o sangramento tinha equivalido a uma perda, e o teste de gravidez continuava positivo. Então gerou-se ali uma grande incógnita, porque eu continuava grávida, apesar de estar a sangrar. O que é que estaria ali a acontecer? Fui acompanhada de muito perto pelo meu obstetra. Às 6 semanas, acho que foi exatamente às 6 semanas, fui mandada para uma ecografia. Claro que comecei a fazer análises dia sim, dia não, para ver como é que a gravidez estava a evoluir em termos hormonais. Às 6 semanas fui mandada para o hospital para fazer uma ecografia detalhada, e nessa ecografia descobrimos que essa era uma gravidez ectópica. Portanto, o óvulo fecundado tinha implantado numa trompa de falópio, em vez de implementar no útero. Portanto, não foi uma gravidez química, foi uma gravidez ectópica, e uma gravidez ectópica tem de ser tratada com urgência, porque há um risco grande de hemorragia interna se o óvulo fecundado chegar a crescer ao ponto de rebentar a trompa de falópio. Pode ser muito perigoso. Então, fui imediatamente mandada para tratamento, já nem sequer saí do hospital depois dessa ecografia, fui mandada para tratamento. Não fazia ideia, mas descobri que, pelo menos aqui nos Estados Unidos, eu não sei se é igual em noutros países ou noutros lugares do mundo, mas pelo menos aqui nos Estados Unidos, uma gravidez ectópica é tratada quando é apanhada atempadamente. Se for apanhada numa fase já mais avançada, a mulher pode ter de ser mandada para cirurgia imediatamente, porque há mesmo ali o risco de ruptura, está muito próximo. A minha, como foi detectada mais cedo, não houve necessidade de cirurgia, felizmente, e nestes casos, quando é detectada mais cedo, o tratamento é uma dose baixa de quimioterapia. Então, fui mandada para tratamento, a chorar completamente, sozinha. O meu marido teve que ficar em casa com a minha filha, eu a ligar-lhe ao telefone, a explicar o que estava a acontecer, eu a chorar, as enfermeiras a tentarem acalmar-me e ajudar-me, como é óbvio. Deram-me o tratamento, e vim para casa, e
e foi difícil porque um tratamento deste tipo é agressivo, obviamente não é o mesmo nível de agressividade para quem tem mesmo um cancro e faz um tratamento completo de quimioterapia, não é o mesmo nível, mas ainda assim manda abaixo o nosso sistema imunitário. Eu passado 3 ou 4 dias já estava com 39 graus de febre, doente, deitada na cama ou no sofá o dia todo, portanto é um tipo de tratamento que nos fragiliza. E pronto, segunda perda gestacional, aí está ela. O que é que acontece? Quando nós levamos este tipo de tratamento, ficamos proibidas de engravidar durante pelo menos 3 meses. Então, este tratamento que eu levei mesmo no finalzinho de janeiro, significou que em 2024, fevereiro, março e abril, eu não poderia engravidar. Então, eu aproveitei esses meses para me focar em mim, para me focar no meu bem-estar, na minha saúde. Voltei a treinar, voltei a fazer treino de força, voltei a focar-me mais na minha alimentação, estava focada em eliminar massa gorda que ainda tinha da primeira gravidez, e começou a correr muito bem, comecei a ver resultados, estava-me a sentir bem, a sentir positiva, e durante esses 3 meses não houve o foco em engravidar, efetivamente, porque não podia, não me era permitido. Obviamente, quando passaram esses meses, é engraçado porque eu decidi dar-me a mim própria mais um mês, até porque vi que os meus esforços em termos de ganhar saúde física, né, eliminar massa gorda, aumentar a força, fazer treino de força, estava a ter resultados, e eu sabia que, obviamente, quando engravidasse ia ter de parar a restrição calórica, ia ter que parar de perder massa gorda. Então eu decidi, não, vou-me dar mais um mês para me focar em mim, e para me focar na minha alimentação e nos meus treinos, e depois, aí sim, voltamos a tentar. Nisto, em maio, portanto, eu tive fevereiro, março e abril e maio sem tentar engravidar, e em junho já sim com um novo foco em conseguir uma nova gravidez, mas não retomei logo a medicação. Tinha decidido retomar a medicação para ajudar a ovulação em julho. No entanto, em junho engravidei novamente. 3ª gravidez, descobri em julho e mais uma vez aquela sensação de ok, é um teste de gravidez positivo, mas vamos ver o que é que vai dar. Com esta gravidez, em termos, mais uma vez, fui acompanhada desde muito cedo e de muito perto com análises ao sangue regulares para ver em termos hormonais como é que a coisa estava a evoluir, até porque, como já tinha havido uma gravidez ectópica anterior, que é muito perigoso, os meus médicos queriam muito que, se fosse outra gravidez ectópica, apanhá-la o mais rapidamente possível para poder tratar e impedir, né, prevenir uma hemorragia interna. Então comecei logo a fazer análises 2 em 2 dias, a fazer ecografias o mais cedo possível, e a verdade é que essas análises começaram a indicar que a minha HCG, que é a hormona da gravidez, estava a subir, coisa que na primeira gravidez, na química, nunca chegou a subir. Na ectópica estava a subir, mas não ao ritmo que era suposto. Aqui já estava a subir a um ritmo mais acelerado, mas mesmo assim estava ali no limite, portanto, estava ali no limite do que era absolutamente necessário para potencialmente ser uma gravidez viável, mas não era assim umas subidas espetaculares. Então, fui acompanhada de muito perto, por causa do historial que eu começava aqui a reunir, e tive cheguei a ter nesta gravidez de julho de 2024, 2 primeiras ecografias positivas, com o embrião a medir o tamanho que era suposto medir, com um batimento cardíaco detectado. Portanto, as coisas começaram
a parecer positivas, não é? Ok, há um embrião, está implantado no sítio certo, portanto não é ectópica, está a medir o tamanho que é suposto aproximadamente, com 1 ou 2 dias de desvio, mas isso é perfeitamente normal, tem um batimento cardíaco, ok, talvez seja desta, talvez agora consigamos levar esta gravidez até ao fim e ter um bebê. Na terceira ecografia já não havia batimento cardíaco. E esse embrião estava com quase 8 semanas de gestação, quando parou de crescer e parou de ter batimento cardíaco. Portanto, terceira perda gestacional, às 8 semanas. E esta deitou-me completamente abaixo. Esta foi a que me tirou o chão completamente. Foi mais difícil do que as 2 anteriores. Talvez por ter havido ainda ecografias positivas no início e depois o resultado ter virado. Esta fez desabar completamente todo o meu mundo. Esta foi a perda que me fez chorar todos os dias, e todos os dias, tive várias vezes ao dia. Eu acredito que cheguei mesmo a entrar em depressão nesta altura. Foi em agosto já que a perda se deu, portanto eu engravidei em junho, descobri em julho e a perda deu-se em agosto. E foi muito, muito, muito difícil. Foi muito difícil. Eu chorava todos os dias, várias vezes ao dia. Foi uma altura da minha vida em que tudo perdeu significado, tudo perdeu sentido, nada valia a pena. Claro, a não ser a minha filha, a minha família. Eu sinto que a minha família foi a coisa que sempre, nunca deixou de fazer sentido, não é? Levantar-me para cuidar da minha filha, assim, para fazer coisas com a minha filha, para estar com o meu marido, sim. Nunca perdi isso, mas tudo o resto perdeu o sentido. Tudo o resto... Aquilo que eu sinto é que tudo o resto se tornou irrelevante, completamente irrelevante face àquilo que eu estava a viver e a sentir. E foi nesta fase em que eu senti muito aquela questão, porque obviamente eu ainda não toquei neste assunto, mas obviamente que tudo isto que eu vivi acabou por impactar o meu negócio, não é? Porque impactou a minha energia, impactou tudo em mim, não é? E o meu negócio é um reflexo de mim e, portanto, também impactou o meu negócio. Então esta foi a altura em que eu me lembro de pensar que era suposto eu estar a criar conteúdos e estar a falar dos temas que eu habitualmente falava, não é? Eu falo muito de vendas e de resultados e de lucro e de fazer dinheiro e tudo isso parecia-me completamente, naquela altura parecia-me completamente irrelevante quando comparado com o que eu estava a viver. E então era para mim, tornou-se impossível, por exemplo, escrever um post para o Instagram, que eu já fiz no passado, já cheguei a fazer no passado, aquele tipo de posts de 10 maneiras de fazeres 10.000 euros por mês no teu negócio. E para mim isso tornou-se impossível, porque o que é que interessa? O que é que isso interessa, não é? Tipo, qual é a importância desse tema comparado com tudo isto que eu estou a viver? Então, já fui aqui buscar papel para poder limpar o nariz e a cara. Foi uma fase muito difícil, porque tudo o resto perdeu sentido, tudo perdeu significado. Nessa altura tornou-se impensável, inconcebível para mim ir para as minhas plataformas e falar sobre vender mais, criar produtos, criar serviços, fazer crescer um negócio. Tudo isso tornou-se completamente irrelevante comparado com aquilo que eu estava a viver, comparado com tudo que eu estava a sentir e, portanto, foi muito desafiante. Felizmente, uma coisa boa que aconteceu imediatamente a seguir foi que
nós finalmente tínhamos uma viagem planeada a Portugal para o fim de agosto. Portanto, esta terceira perda deu-se em agosto. Eu descobri que o embrião já não tinha vida ali no início de agosto e depois a meio de agosto foi quando o meu corpo processou a perda fisicamente. E no final de agosto nós íamos viajar para Portugal e eu sinto que essa foi a minha salvação. Nós não íamos a Portugal há mais de 3 anos nessa altura e eu sinto que se não fosse essa viagem, nesse momento da minha vida, eu não iria ter nada que me motivasse, eu não iria ter nada que me desse algum alento, que me trouxesse alguma alegria, alguma felicidade, ia tudo ser negativo. E a viagem foi tipo a minha boia de salvação, porque eu estava a entrar em depressão, tudo deixou de fazer sentido, tudo deixou de ter um significado, mas ao mesmo tempo eu sabia, ao menos daqui a 2 semanas vamos para Portugal. Pelo menos daqui a 2 semanas vou poder mostrar o meu país à minha filha pela primeira vez na vida. Os avós vão conhecê-la, vão poder abraçá-la, pegar nela ao colo, estar com ela. E eu vou poder abraçar os meus pais, não é? Tudo isso foi a boia de salvação. E assim foi. Pronto, no final de agosto viajamos para Portugal, estivemos 6 semanas em Portugal. Foi muito bom, foi muito cansativo também. Eu apercebi-me, quando estava já em Portugal, que não só estava a entrar em depressão, mas estava com burnout também. Que pode parecer uma coisa estranha de se dizer, porque eu não andava a trabalhar muito, né? Aliás, quem me acompanha sabe que eu já não trabalho muito há muito tempo, né? Há muito tempo que eu falo de trabalhar só 20 horas por semana, trabalhar em part-time. Há muito tempo que eu descrevo que a minha filha só está na escola part-time e o resto do tempo está comigo, portanto eu não trabalho muito. E nesta fase, obviamente, por tudo que eu estava a passar a nível de saúde, a nível físico, não é? Eu tive gravidezes, a primeira não, mas a segunda e a terceira eu cheguei a ter sintomas de gravidez, cheguei a ter enjoos, cheguei a ter insónias, cheguei a ter sintomas de gravidez. E depois as perdas físicas, não é? O tratamento da ectópica e depois a perda de agosto. Portanto, fisicamente eu estava a passar por muita coisa e, portanto, ainda menos eu estava a trabalhar, mas mesmo assim eu entrei em burnout e acredito que esse burnout eu acredito que a viagem a Portugal ajudou-me a ultrapassar a depressão, mas não o burnout. E acredito que o burnout foi motivado não por carga de trabalho em excesso, né? Muitas pessoas no mundo corporativo até, normalmente o burnout é causado por trabalho em excesso. Neste caso não, neste caso foi causado pela perda de significado, pela perda de sentido, pela perda de um propósito, né? No fundo foi isso que eu senti, senti que perdi o meu propósito. O meu propósito passa, né, por ajudar outras pessoas a construírem os seus negócios e a criarem as vidas dos seus sonhos, e naquela fase eu senti que eu já não tinha um propósito, porque isso não tinha significado mais para mim, e eu acredito que foi muito isso que motivou esse burnout. Então, quando voltei para casa, depois das 6 semanas em Portugal, estava completamente exausta. A viagem também teve aspectos desafiantes porque, por exemplo, perturbou completamente os sonos da minha filha. Então, ela que dormia a noite toda, ela nesta altura já tinha 3 anos, não é? Já dormia a noite toda cá em casa, mas indo para Portugal perturbou completamente os nossos ritmos e as nossas rotinas. Então, ela começou a ter muita dificuldade a adormecer à noite e depois a ficar a dormir a noite toda, não ficava. Então, por tudo isso, eu estava também exausta por causa da viagem. Lembro-me que cheguei ao fim da viagem a Portugal doente, no último dia fiquei doente, estava com febre quando embarquei para voltar para os Estados Unidos, e por isso cheguei a casa muito cansada, muito exausta, com burnout, feliz, obviamente feliz por ter tido a possibilidade de ir a casa e de estar com as minhas pessoas, por ter tido a possibilidade de estar com a minha família, foi muito bom. Eu sei que, por exemplo,
Muitas pessoas estavam à espera que quando eu fosse a Portugal, quando eu finalmente fosse a Portugal, iria organizar um evento presencial, porque já não estava com as minhas clientes há muito tempo, não é? E eu não, por isso simplesmente não consegui. Naquela fase não consegui, porque o meu único desejo com a ida a Portugal era estar com a minha família, mais nada. Não conseguia pensar em trabalho, não conseguia pensar em negócio, não conseguia pensar em nada. Não só o evento presencial, mas, por exemplo, eu idealizava, quando conseguisse ir a Portugal, fazer uma nova sessão fotográfica com a minha fotógrafa de marca. Não consegui, porque pura e simplesmente eu não conseguia focar-me nesse tipo de coisas. Eu só queria aproveitar essa viagem para estar com a minha família, para estar com os meus amigos. A maior parte das pessoas não sabia porque, aquilo que eu estava a passar, não sabia que eu tinha acabado de sair de uma perda gestacional, que já era a terceira perda gestacional. Partilhei com algumas amigas com quem tive na altura em Portugal e cheguei a partilhar aquilo que eu estava a viver com um grupo muito seleto de amigas, e isso foi bom também, fez-me bem. E pronto, voltamos a casa em outubro e voltamos à jornada sem nunca desistir, sem nunca perder esta noção de que este era um chamamento para ter um segundo filho. Então voltamos à jornada de engravidar. Então, em outubro, eu tive o meu primeiro ciclo após a perda de agosto e não aconteceu nada. Então, em novembro, voltei à minha medicação para ajudar a ovulação e o que aconteceu foi que em novembro eu voltei a engravidar. Portanto, começamos a ver aqui que, aparentemente, aquele primeiro ano de infertilidade estava ultrapassado, problemas em conceber não havia, não é? Já foi em novembro a quarta vez que conseguimos conceber um embrião, e agora, mais uma vez, vamos ver o que é que acontece. Obviamente há coisas que eu estou assim a passar um bocadinho ao lado, mas eu já estava completamente obsessiva. Eu referi há bocadinho que cheguei a fazer centenas e centenas e centenas de testes de ovulação, mas também fiz algumas centenas de testes de gravidez, porque quando nós passamos por uma perda e depois outra, eu quando descobria que estava grávida, já na gravidez de julho, agosto e nesta gravidez de novembro, eu fazia testes de gravidez todos os dias, porque aqueles testes, não os digitais, mas aqueles testes que são 2 linhas e que se aparecer uma segunda linha significa positivo, eles é suposto essa linha tornar-se mais escura com a progressão de uma gravidez normal. Então, quando nós estamos, principalmente quando estamos já há algum tempo nesta jornada de tentar engravidar, é normal começarmos a fazer testes de gravidez muito cedo, para detectarmos logo. Então os primeiros testes de gravidez têm uma segunda linha, que significa um positivo, mas é uma linha muito clarinha. E é suposto, se a gravidez estiver a progredir de forma normal, é suposto essa linha ir escurecendo com o passar dos dias. Então, eu já estava numa fase completamente obsessiva, né, em que eu fazia testes de gravidez todos os dias para perceber se a linha estava a escurecer ou não. Comparava, né, fazia comparação depois fazia colagens dos testes de gravidez dos dias, 8 dias pós-ovulação, 9 dias pós-ovulação, 10 dias, 11 dias, 12 dias. Fazia colagens para ver a progressão da linha, mas depois ia comparar essa colagem com a colagem respectiva da gravidez anterior que tinha acabado numa perda. Então, se nesta gravidez a linha tivesse a escurecer mais rápido do que na gravidez anterior que acabou em perda, então era mais provável que esta fosse uma gravidez viável. Bem, nível de obsessão, tipo, lá em cima mesmo. O que não é nada saudável, mas é natural que aconteça, e tenho a certeza que vai haver alguém aí desse lado a identificar-se com isto. Portanto, testes de gravidezes atrás de testes de gravidez, voltar a ligar para o médico, voltar a fazer análises ao sangue de 2 em 2 dias para ver se a hormona
a HCG está a subir, se está a subir como é suposto ou não, ou se está a estagnar, ou se está a subir mais lentamente do que é suposto, ao mesmo tempo tentar marcar ecografias o mais cedo possível para que, se for uma ectópica, seja apanhada a tempo, tudo isto, não é? Tudo isto. Então, níveis de stress nos pícaros, não é? Níveis de ansiedade nos pícaros, sem saber o que vai acontecer. E pronto, era uma quarta gravidez. O que é que acontece? Eu já tinha passado por 3 perdas, mas curiosamente todas elas foram diferentes. Foi uma gravidez química, uma gravidez ectópica e depois uma perda às 8 semanas. E isso parecia ser um indicador positivo. Parecia ser um indicador positivo de... Ok, não há aqui um padrão. Parece que tudo isto foi aleatório. Parece que foi azar. Foi só azar. Porque tipicamente quando há uma causa raiz para as perdas gestacionais, tipicamente as perdas acontecem todas da mesma forma, né? Elas repetem-se. E neste caso não. Todas elas foram diferentes. Então parecia não haver uma única causa, parecia ter sido tudo aleatório, o que parecia indicar não haver aqui uma causa raiz específica e explícita. Foi azar, basicamente. Então até o meu médico me dizia, as perdas foram todas diferentes, sim, foram 3 já, mas foram todas diferentes, portanto, o mais provável é que a próxima gravidez corra bem. Então, em novembro de 2024, volto a descobrir que estou grávida e a HCG estava a subir a um bom ritmo, melhor do que em qualquer uma das gravidezes anteriores, portanto, indicador positivo. Eu a confiar nisto, né? A confiar, estas 3 perdas foram todas aleatórias e foi só azar, os meus médicos a dizerem-me isso também. Ok, vamos avançar para esta com uma atitude positiva e a acreditar que desta vez vai tudo correr bem. Quando chego à primeira ecografia, que por causa o consultório do meu médico estava muito ocupado naquela fase, a primeira ecografia já foi depois das 6 semanas, já foi quase às 7 semanas. Logo na primeira ecografia não foi detectado o batimento cardíaco. O embrião estava a medir quase 7 semanas, o que significa que teoricamente já deveria ter um batimento cardíaco detectável, não havia batimento cardíaco. Então, havia 2 possibilidades, uma ínfima de que talvez o coração ainda não tenha começado a bater e na próxima ecografia já vai haver batimento cardíaco. A mais provável é de que acabou de acontecer uma perda, porque eu estava com aproximadamente 7 semanas e o embrião estava a medir praticamente 7 semanas, então acabou de acontecer uma perda. Vamos repetir a ecografia daqui a uma semana para confirmar. E assim foi, passada uma semana, nova ecografia, o embrião media exatamente o mesmo tamanho e sem batimento cardíaco, ou seja, nova perda. 4ª perda gestacional em 1 ano e meio, a 3ª de 2024. Esta, eu sinto que não foi tão dura psicologicamente porque eu tive tempo para me preparar. Primeiro porque, não, ao contrário da anterior, em que houve ecografias no início em que parecia estar tudo bem e isso dava esperança, aqui não, foi logo de início. A primeira ecografia trouxe logo mais notícias. E também porque tive uma semana até à ecografia de confirmação em que isso me deu tempo para me preparar psicologicamente para o que iria ser confirmado, e foi. Portanto, a um nível emocional e psicológico, por algum motivo esta perda não me deitou tanto abaixo. Esta perda deitou-me muito abaixo fisicamente. Foi a perda mais dura, mais difícil a nível físico de todas. O meu corpo começou a processar fisicamente a perda, né? Começou o período de expulsão no final de dezembro, comecei a sangrar no dia 22 ou 23 de dezembro, mesmo ali antes do Natal, e
Não vou entrar em muitos detalhes gráficos, mas foi muito, muito duro. No fim de semana entre o Natal e a passagem de ano, tive sangramento extremo que me levou a desmaiar na minha casa de banho. Estava mesmo muito fraca por causa de tudo que eu tinha, com o meu corpo, não é? Acredito que por já ser a quarta perda, o meu corpo já tinha passado por tanta coisa e estava ali a atingir o limite. Então, fisicamente foi muito dura esta perda. E depois veio a passagem de ano, não é? Começou um ano novo e aqui os meus médicos já disseram, eu decidi mudar de médico nesta altura, mas ambos, tanto o meu antigo médico como o novo, já estavam a dizer, não, agora vamos investigar porque é que isto está a acontecer, porque eles não contabilizam a perda, a gravidez ectópica da mesma forma que contabilizam um aborto espontâneo, não é? As outras 3 foram abortos espontâneos, em momentos diferentes da gravidez, mas abortos espontâneos. A ectópica eles não contabilizam da mesma forma. Então, esta foi a 4ª perda, mas foi o 3º aborto espontâneo. Então, eles disseram, agora sim, vamos parar aqui, vamos investigar, vamos fazer análises, vamos fazer exames e vamos tentar perceber o que é que está a provocar isto. Então, o que é que acontece agora? A passagem de ano, entra janeiro, um ciclo novo, não é? Eu faço anos no início de janeiro também, portanto, um ciclo pessoal novo para mim. E eu decidi, em janeiro, fazer uma pausa de tudo isto. Eu decidi que em janeiro não ia monitorizar o meu ciclo, não ia tentar engravidar, até porque não fazia sentido, porque eu já sabia das minhas perdas anteriores, todas, eu só voltei a ovular 8 semanas depois da perda. Então eu sabia que desta vez iria ser semelhante e só estava a prever ovular ali na segunda metade de fevereiro. Portanto, em janeiro eu decidi, não vou monitorizar o meu ciclo, não vou ser a pessoa que está a tentar engravidar ao fim deste tempo todo, ao fim de 2 anos e meio já a tentar engravidar. Vou esquecer este assunto durante o mês de janeiro, vou-me focar noutras coisas, voltar a focar no meu negócio, vou-me focar em mim, não vou pensar em gravidezes, nem sequer vou fazer os exames que os médicos querem que eu faça, vou marcar tudo para fevereiro, não quero em janeiro pensar nisso, em fevereiro vou fazer os exames e voltamos a focar-nos nessa área de vida, mas em janeiro não quero pensar, quero tipo fazer uma pausa e pensar só em mim e não pensar em engravidar. Então assim foi, o mês de janeiro foi um mês completamente diferente, eu parei de sangrar ali da última perda nos primeiros dias de janeiro e o mês de janeiro foi efetivamente focado noutras coisas completamente diferentes. Não pensei muito nisso, deixei os exames para marcar em fevereiro, tudo ótimo, tudo bem. E a ideia era, ok, depois de fazer estes exames e de percebermos o que é que está a acontecer, vamos poder estabelecer um plano e vamos poder endereçar qualquer que seja a causa, vamos poder resolvê-la, não é? Portanto, há um plano aqui traçado e isso trouxe-me muita paz também, trouxe-me tranquilidade, o facto de haver um plano aqui traçado, e tirei esse mês de janeiro enquanto pausa. Entre fevereiro e em fevereiro, eu, ok, à partida devo ovular na segunda metade de fevereiro, então pá, ali no dia 7, 8 ou 9 de fevereiro comecei a monitorizar o meu ciclo, que era para conseguir apanhar essa ovulação. Não que eu fosse tentar engravidar nessa ovulação, porque era importante primeiro ter os resultados dos exames e perceber o que é que estava a passar, mas só por uma questão informativa, tentar ali apanhar a ovulação na segunda metade de fevereiro. Então, ali para aí a 8 de fevereiro comecei a monitorizar o meu ciclo, primeiro com a temperatura basal, voltei a pôr o meu temp drop e a medir a temperatura basal, e aquilo que eu me apercebi logo foi, pelas temperaturas que comecei a medir, eu já ovulei. Afinal, desta vez ovulei um bocadinho mais cedo e eu já ovulei. Ainda assim, estava claro que pensei logo, se eu já ovulei posso ter engravidado, não era suposto neste momento. Mas estava tranquila porque em todas as perdas que eu tive antes, eu nunca tinha, mesmo tentando ativamente, nunca tinha engravidado logo na primeira ovulação, após uma perda. Portanto, estava tranquila, de certeza que não engravidei. Chega o dia dos namorados, dia 14 de fevereiro, e eu estava a começar a sentir-me esquisita. E lembro-me que nesse dia até tive uma reunião com a Margarida e lembro-me de lhe dizer, olha, estou esquisita, estou um bocado mais emocional e estou com mais fome, acho que está para me vir o período.
como eu sabia que afinal já tinha ovulado, pensei, deve-me estar para me vir o período. Faço a reunião com a Margarida e quando termina a reunião, voltei a pensar naquilo que lhe disse, voltei a pensar, estou mais emocional, estou com mais fome, deve estar para me vir o período, e caiu uma ficha e pensei, ou estou grávida, posso estar grávida. Então fui procurar, como eu já expliquei aqui, né, já tinha feito centenas de testes de ovulação, eu já de gravidez, em cada gravidez eu fazia dezenas de testes, eu já comprava caixas de gravidez assim, tipo aos 50 de cada vez, aos 50 testes de gravidez. Então pensei, deixa-me ver se ainda tenho aqui algum teste da última gravidez que possa fazer, assim do estante. E tinha um teste que me tinha sobrado de todos os que eu tinha comprado, e era digital, e eu pensei, olha, vou fazer, só de certeza que não devo estar grávida, mas vou fazer o teste. Só tinha um teste, era digital, o que, como eu não tinha monitorizado o meu ciclo, eu nem sequer sabia com quanto tempo é que estava. Eu não sabia se estava nos 8 dias pós-ovulação ou se já estava com 12 dias pós-ovulação, o que faz a diferença. Então, era um bocado arriscado gastar aquele teste sem saber exatamente onde é que eu estava no meu ciclo. Já não era o primeiro xixi da manhã, portanto ainda mais arriscado era porque ia estar mais diluído, mas eu decidi, olha, vou fazer o teste na mesma, só para ver. E fiz. E era um teste digital, daqueles que fica ali a piscar, a piscar, a piscar até dar o resultado, e eu todo o tempo a olhar para ele e a dizer, não, de certeza que vai ser negativo, de certeza que vai ser negativo. Positivo. Deu positivo. Portanto, eu tinha engravidado ali no final de janeiro ou nos primeiríssimos dias de fevereiro tinha voltado a engravidar. O que, nesta fase, foi contra o meu plano, não é? E eu lembro-me de olhar para aquele teste positivo e pensar, não era suposto. Não era suposto engravidar agora. Até me senti culpada e a pensar, não, o que era suposto agora era fazer o plano dos médicos, os exames, análise e tal, perceber o que é que se está a passar e só depois de resolver a causa, voltar a engravidar. Então, ok, esta gravidez quase que foi um acidente, esta de janeiro. Mas estava positivo. Agora, eu também já sabia que eu ia ligar para a minha clínica e elas me iam dizer, temos que ver, porque como teve uma perda recente, esse teste positivo pode estar a ser motivado ainda por restos da hormona de gravidez que venham da perda. Então vamos ter que fazer análise ao sangue e ver se a hormona está a subir ou se está a descer. Se estiver a subir é porque é uma gravidez nova, se estiver a descer é porque ainda é da perda. Eu sabia que naquela altura já não era da perda, porque eu já tinha um historial com perdas anteriores, eu sabia que estava grávida. Mas lá fui fazer análises, na segunda-feira, se isto foi uma sexta-feira, que tive o teste positivo, liguei para a clínica, na segunda-feira fui fazer análises, depois na quarta, depois na sexta, e a HCG sempre a subir, e elas confirmaram, as enfermeiras. Está a subir, portanto, é uma nova gravidez. Vamos ver o que acontece. A HCG estava a subir a um ritmo muito mais acelerado do que em qualquer gravidez anterior que eu tivesse tido. O que é um bom sinal. Mas o início dessa gravidez de janeiro, foi de muita ansiedade. Eu, no início, antes de saber exatamente o que é que... Porque até à primeira ecografia nós não sabemos nada, não é? Basicamente, sabemos se a hormona está a subir ou não, mas mais nada. Então o início dessa gravidez foi de muita ansiedade, foi de chorar todos os dias. Eu chorava todos os dias a pensar, vai ser mais uma perda, eu já não aguento mais, e vou passar por isto mais uma vez. E lembro-me que cheguei a dizer ao meu marido, se esta gravidez acabar de uma nova perda, nós ficamos por aqui, porque eu já não aguento mais. Eu atingi o meu limite. Se esta for nova perda, vai ser a quinta perda, e se assim for, eu não quero tentar mais, porque não consigo passar mais vezes por isto. Então, muita ansiedade, mas depois as coisas começaram a correr bem. E neste momento, estamos assim. Estou, neste momento, grávida de 6 meses e não podia estar mais feliz. Bem,
Entretanto, já tive que fazer aqui uma pausa. Eu já sabia que este vídeo ia ser bastante longo, mas está a ser ainda mais longo do que eu esperava, então tive que ir buscar a minha filha à escola, ao Summer Camp, e estou de volta. Ela agora está ali um bocadinho entretida para eu acabar aqui de fazer o vídeo. Já afastei também aqui um bocadinho o ângulo, estava a tentar esconder a barriga até o momento certo na história para revelar que finalmente está tudo bem, mas voltando aqui um bocadinho atrás e como eu estava a dizer, e para acabar aqui esta história, não é, que já vai muito longa, o início desta gravidez foi de muita ansiedade. Eu até considerei no início, não é, esta gravidez um acidente, era suposto eu primeiro ter feito exames médicos, análises, perceber o que estava a passar, tratar a causa e só depois voltar a engravidar, mas não. Havia outros planos escritos a algures e no início é o que eu estava a dizer, eu chorava todos os dias, convencida de que ia ser uma nova perda, porque agora eu estava convencida que havia uma causa para estas perdas todas e essa causa ainda não tinha sido descoberta, muito menos tratada, portanto eu estava convencida que ia ser nova perda. Então foi muito duro. Mais uma vez comecei a fazer análises sanguíneas logo de 2 em 2 dias, a HCG a subir mais rápido do que alguma vez tinha subido nas gravidezes anteriores. A primeira ecografia que fiz ainda foi de muita incerteza, foi ali muito cedo, às 6 semanas e meia, e foi na clínica do meu obstetra, mas foi com uma midwife, porque o meu obstetra não tinha vaga para tão cedo. E ela fez-me uma ecografia, mas as máquinas que eles têm lá nos consultórios são umas máquinas já mais antigas, sem grande precisão, e ela conseguiu detectar o saco gestacional, estava no útero, portanto descartou-se logo a gravidez ectópica. Conseguiu detectar dentro do saco gestacional um outro saquinho, que aqui em inglês chama-se o yolk sac, não sei muito bem qual é o nome em português, mas não conseguiu detectar o embrião, nem batimento cardíaco, claro. Então, mandou-me fazer nova ecografia passada uma semana no hospital, para ser já uma ecografia detalhada, e então passada uma semana, com cerca de 7 semanas e meia, fui a essa ecografia cheia de ansiedade, não é? Porque já me tinha acontecido no passado não ver batimento cardíaco na primeira ecografia e depois confirmar-se que eram más notícias. Desta vez era um bocadinho mais cedo, por isso podia ser até mais normal, ainda não haver batimento cardíaco. Passado uma semana lá fui fazer a ecografia mais detalhada e ansiedade novamente nos pícaros. Estava tudo bem, estava lá o embrião, estava com batimento cardíaco, estava a medir 7 semanas e meia, 7 semanas e 4 dias, estava tudo ótimo. Para mim, essa ainda não foi a segurança, porque eu já tinha tido uma perda às 8 semanas, então eu sabia que podia estar tudo bem às 7 semanas e meia e passado uns dias já ter más notícias, não é? Já as coisas estarem a correr mal, portanto, obviamente houve um respirar de alívio nessa ecografia, mas ainda não foi o alívio total, nem pouco mais ou menos, aliás ainda iria demorar muito tempo até o alívio total. Então, a ansiedade continuou. Eu depois o que aconteceu foi, comecei a sentir os sintomas do primeiro trimestre e muito forte, mais forte do que com qualquer outra gravidez, mais forte do que com a gravidez da minha filha, muitos enjoos, muitos enjoos, vómitos. Eu com a Lia tive enjoos, mas nunca cheguei a vomitar, desta vez vómitos, várias vezes por semana, muitos enjoos que não passavam com nada, enquanto na gravidez da Lia, se eu comesse, isso ajudava-me a atenuar os enjoos, desta vez não. Podia comer, não comer, era igual, continuava sempre enjoada. Os sintomas, apesar de só por si não serem indicativos de uma gravidez saudável, ao mesmo tempo podem indicar que a gravidez está a progredir conforme é suposto, por isso eu estava satisfeita com esses sintomas, eu estava enjoada e feliz, eu estava inclinada na sanita a vomitar e feliz e a celebrar cada vómito. Ao mesmo tempo, a ansiedade continuava muito lá e se num dia eu sentia muitos enjoos e no dia a seguir já só estava um bocadinho enjoada, já ficava cheia de medo e a pensar, pronto, já vai acontecer alguma coisa e isto vai descambar. E, portanto,
a analisar cada sintoma, cada detalhe para tentar perceber. A ecografia seguinte que tive, depois dessa das 7 semanas e meia, foi às 10 semanas e meia, quase 11 semanas. E eu acho que esse foi o dia de maior ansiedade da minha vida. Fui para essa consulta, foi com o meu obstetra, muito ansiosa. Ele estava atrasado, demorou imenso tempo e eu ali, cheia de ansiedade, à espera de ser vista, à espera da ecografia. Tivemos de levar a nossa filha, tivemos de levar a Lia, e eu queria o meu marido lá comigo, porque de tantas vezes que eu já tinha tido más notícias e ele esteve sempre comigo, tirando na ectópica não, mas nas restantes esteve sempre comigo, eu queria-o lá comigo, eu queria, se fossem más notícias, eu queria ter esse suporte, e nesse dia não tivemos outra alternativa a não ser levar a Lia connosco, e explicamos-lhe, dissemos, olha, vamos ao médico, a mãe vai ao médico e vamos olhar para dentro da barriga para descobrirmos se está lá um bebê ou não. E se calhar vai estar um bebê, mas se calhar não vai estar um bebê, portanto preparámo-la para as duas possibilidades. Portanto, ela sabia o que é que estava a acontecer, né? Ela agora já é bastante mais crescida do que no início. E felizmente nessa ecografia foram muito boas notícias. Estava tudo bem, estava tudo perfeito, o bebê estava a medir exatamente o tamanho que era suposto medir, estava com um bom batimento cardíaco, estava tudo ótimo. E aí sim, foi o primeiro respirar de alívio, apesar de ainda não estarmos fora do primeiro trimestre, mas já tínhamos passado a barreira das 10 semanas, as primeiras 10 semanas são as mais críticas, o meu próprio obstetra disse isso, ok, já passaram as 10 semanas, provavelmente agora vai correr tudo bem. Mas ainda assim, isto depois cada marco era uma nova meta, não é? Agora, ok, a ecografia das 10 semanas e meia, está tudo bem. Agora chegar ao fim do primeiro trimestre e fazer a próxima ecografia. E tudo isto, não é? Tudo isto era um novo respirar de alívio. Às 13 semanas eu comecei a sentir movimentos, muito esporádicos e muito ténues no início, depois às 15 semanas tornaram-se um bocadinho mais evidentes. A partir do momento em que eu comecei a sentir movimentos, obviamente também é um descanso, não é? Um respirar de alívio, porque se eu sinto o bebê a mexer-se é porque ele ainda tem vida. Ao mesmo tempo, no início os movimentos são muito esporádicos, portanto é muito normal numa fase inicial sentir movimentos num dia e no dia a seguir não sentir nada, e esses dias, novamente, ansiedade. Será que o bebê ainda está bem? Será que isto é um mau sinal? Mas não podia fazer nada, não ia ligar para o médico, porque eu já sabia que ele me ia dizer, ui, nesta altura é normal haver dias sem movimento e dias como... Portanto, não ia resolver nada, não é? Então, muita ansiedade, e eu acho que uma das maiores evidências de ansiedade é o facto, e eu acho que quem já passou por isto também se vai identificar e vai perceber, até depois das 20 semanas, ir à casa de banho e de todas as vezes que ia à casa de banho olhar para o papel para garantir que não tem sangue. Isto durante 20 semanas. Isso demonstra o nível de ansiedade, não é, que estava aqui presente, obviamente. Depois também, durante muito tempo não dissemos a ninguém, não sentíamos segurança para partilhar a novidade com ninguém. A primeira pessoa a quem eu disse foi a Margarida, da minha equipa, porque, não é, com consultas médicas, né, ecografias, consultas, enjoos e tudo isso, eu tive que acabar por, às vezes desmarcar sessões, adiar sessões que eu tinha na academia e tudo isso, então expliquei à Margarida o que é que estava a acontecer, ela foi a primeira pessoa que soube. Depois já acabei por partilhar com o resto da minha equipa no final do primeiro trimestre. No final ali às 12 semanas e meia também recebemos os resultados dos testes genéticos, que foi outra meta importante, né? Resultados dos testes genéticos, está tudo bem, nada indica nenhum problema genético, portanto mais uma conquista. Partilhei com o resto da minha equipa, mas mesmo assim, para as nossas pessoas, continuamos a não dizer nada. Eu penso que contei finalmente aos meus pais
às 20 semanas, portanto já a meio da gravidez. Portanto, foi mesmo um processo de muita ansiedade e mesmo partilhar agora aqui, só agora é que eu sinto que posso, não é? Que só agora é que eu me sinto à vontade para partilhar isto. A verdade é que também ao início eu não queria partilhar, obviamente, eu queria guardar só para mim, eu queria esperar para ver o que é que ia acontecer e demorou muito tempo até eu sentir a segurança de que estava efetivamente tudo a correr bem. Agora, nestas últimas semanas, o que eu já tenho vindo a sentir parece que estou a esconder uma parte de mim, não é? Já estava, por exemplo, a publicar no Instagram, nas stories e isso, e a pensar, agora enquanto eu não contar a história, parece que estou a esconder um lado de mim e não me apetece esconder esta parte da minha vida, não me apetece mais, apesar de ter estado durante muito tempo muito motivada para esconder, agora nas últimas 2-3 semanas já deixou de me fazer sentido esconder isto e portanto estou até entusiasmada para que agora a Rafaela edite este vídeo para nós podermos finalmente publicar e para eu finalmente poder sentir novamente que estou a ser completamente verdadeira naquilo que partilho com o mundo. Essa é uma componente também muito importante. Eu senti que para partilhar esta gravidez precisava de partilhar toda a história que estava para trás e agora sim, eu senti que aos 6 meses de gravidez que precisava de partilhar porque já não estava a ser eu, não é? Já não estava a ser eu completa nas coisas que estava a partilhar. E agora que esta história finalmente vai estar no mundo, eu sinto que finalmente posso voltar a ser um livro aberto e posso voltar a partilhar tudo sem esta necessidade de esconder o que quer que seja. Então, resumindo aqui, esta história, ou melhor, o desfecho, isto foi o período mais negro da minha vida, foi a história mais dolorosa que eu já vivi em toda a minha vida, foi o maior sofrimento da minha vida, e o desfecho que esta história está a ter agora com este bebê parece magia, parece surreal, Eu no outro dia partilhava num post sem dizer explicitamente o que é que era, mas eu partilhei num e-mail e depois num carrossel que estava a viver a maior manifestação da minha vida e disse nessa partilha, disse que às vezes quase que ainda preciso de me beliscar para garantir que isto está mesmo a acontecer e que não é um sonho e que é mesmo a vida real, porque depois de tudo que eu passei, esta gravidez, sentir agora este bebê já com 6 meses, né, já o sinto a mexer-se quase todo o dia e quase toda a noite, e sentir isso é completamente mágico. Eu sempre olhei para a gravidez como uma coisa mágica, né? Mesmo antes de eu engravidar, muito antes, eu olhava para uma mulher grávida na rua, via uma mulher grávida e pensava, uau, tipo, aquela mulher está a criar um ser humano dentro dela. Isso para mim sempre foi mágico, mas esta gravidez especificamente está a ser uma sensação de magia ainda maior, porque eu cheguei a ter momentos em que eu não acreditei que isto ainda fosse acontecer, em que eu duvidei que chegaria a voltar a alcançar este estado. Então hoje em dia, sentir este bebê a mexer-se e saber que está tudo bem com ele, parece magia. E obviamente eu tenho pensado muito em porque é que tudo isto aconteceu, no porquê deste desfecho, de um ponto de vista até de manifestação, não é? Tenho pensado muito sobre isso, se calhar acho que faz sentido fazer um vídeo especificamente sobre isso e explicar que processos é que estiveram aqui envolvidos de um ponto de vista espiritual, de um ponto de vista interno, de um ponto de vista de crenças e de merecimento e tudo isso. Acho que faz sentido se calhar fazer um novo vídeo, não é? E separar um bocadinho, este vídeo ser para partilhar a história
e depois fazer um próximo em que partilho um bocadinho a minha perspectiva espiritual sobre tudo isto, o que é que eu sinto que mudou com esta gravidez e porque é que esta, não é viável e está a correr bem depois de todas as outras que não correram bem. Ao mesmo tempo, como eu também já referi aqui no início, não é? Tudo isto que eu vivi mudou a pessoa que eu sou não sou a mesma pessoa que era antes disto, o que implica um novo processo de redescoberta e eu sinto que ainda não sei totalmente quem é que eu sou agora e se calhar acho também é outra coisa que vale a pena falar num vídeo futuro, que é, eu sinto que ainda agora estou a redescobrir o que é que eu quero realmente. Eu acho que descobri muitas camadas de mim própria que eu não conhecia ainda, entrei em contacto com partes de mim própria que eu não conhecia ainda e ainda me estou a redescobrir e ainda sinto que ainda não sei exatamente quem sou agora e ainda não sei exatamente o que é que quero e há dias em que parece-me que sei exatamente o que é que eu quero e depois no dia a seguir já não sei outra vez o que é que eu quero e portanto está a ser um processo de redescoberta e de redesenhar a minha vida com base em todas as partes de mim que eu fui descortinando ao longo de todo este processo. E é isto. É isto que eu acho que faz sentido se calhar falar nos futuros vídeos ou num futuro vídeo, falar destes dois lados, do lado da quase que a minha interpretação espiritual de tudo isto e ao mesmo tempo falar um bocadinho deste processo de redescoberta e do que é que eu estou a fazer para me realinhar com a minha vida, porque como eu disse, tudo perdeu sentido para mim, tudo perdeu significado e obviamente eu já recuperei muito disso, eu já voltei a dedicar-me com mais força ao meu negócio e voltei a sentir propósito no meu negócio, mas ao mesmo tempo eu sinto que ao longo do próximo ano e meio, digamos assim, o meu negócio ainda vai mudar muito com base em tudo o que eu mudei até agora com esta história que vivi e também porque vou ter mais um bebê, né? Vou ter um segundo filho e isso também vai trazer mudanças e portanto eu sinto que a mudança vai continuar e portanto apesar de eu ter voltado a encontrar significado no meu negócio, apesar de eu ter voltado a sentir um propósito no meu negócio, eu sinto que o meu negócio ainda vai sofrer mudanças daqui para a frente como consequência de toda esta experiência, não é? E algumas eu acho que já sei quais é que são essas mudanças, outras se calhar ainda não estou a ver quais é que são, mas aquilo que é completamente irrealista é manter tudo como estava, sendo que eu sou uma pessoa diferente hoje em dia, como consequência disto tudo. Portanto, já estou aqui a gravar há sei lá há quanto tempo, estou a ficar sem bateria na câmara de filmar, portanto, se calhar vamos ficar por aqui com promessa de novos vídeos, estamos de volta ao YouTube, para já não sei exatamente qual vai ser a cadência, eu vou tentar publicar um vídeo de 15 em 15 dias, acho que neste momento não consigo mais do que isso, mas a cada 2 semanas um novo vídeo. Estamos à espera de um bebê para final de outubro, portanto, esse é o grande life update, não é? Esse é o grande update de como é que as coisas estão a correr aqui deste lado, com base após toda a história do que está agora a ficar lá para trás, apesar de que vai ser uma ferida que eu sei que vou carregar comigo para o resto da vida, não é? Não há como não ser assim. Mas é isto, era este o update. Se viste este vídeo todo até ao fim, muito obrigada, deixa-me o teu comentário, deixa-me o teu feedback, o que é que, se já passaste por algo semelhante e sentiste partilhar, diz-me qualquer coisa, e pronto, agora sim, sinto que consigo estar toda presente no mundo novamente e finalmente voltar a conseguir partilhar todas as partes de mim com o mundo, uma coisa que tem sido muito difícil ao longo assim dos últimos 2 anos. Foi muito difícil partilhar todas as partes de mim ao longo das perdas e ao longo dos primeiros 6 meses desta gravidez, não foi possível,
mas agora sim, volta a ser possível finalmente e sinto uma grande paz com isso. Portanto, muito obrigada por estares desse lado, principalmente se viste o vídeo até ao fim. Estou mesmo a ficar sem bateria, portanto, beijinhos, fica bem e até ao próximo vídeo.